Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre teste de software e JUnit, tá? Provendo uma visão suficiente para que vocês consigam trabalhar na disciplina de Laboratório de Estruturas de Dados. A área de teste de software é muito vasta, mas vocês não precisam ter uma visão completa agora na disciplina. Nas disciplinas anteriores, vocês trabalharam de alguma forma com testes, mas fazendo programas que aceitam uma determinada entrada e devem produzir uma saída. Tá? No ponto de vista da disciplina de Laboratório de Estrutura de Dados, a ideia é que vocês já trabalhem testes de forma diferente, em que vocês compreendam o teste e vocês compreendam como se constrói alguns testes e implementem alguns desses testes, até para certificar de que a implementação de vocês respeita uma especificação de como as funcionalidades devem realmente produzir as saídas quando recebem determinadas entradas. Ok? Então, é esperado que vocês compreendam um pouco dos limites e das características que vocês precisam fazer para testar o software de vocês. Não é só simplesmente implementar, tentando produzir uma saída imediata, mas desenvolver a habilidade de analisar situações específicas para que você consiga encontrar defeitos no seu software. A primeira coisa a se entender bem, certo, é a utilidade do software dentro do desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, por que testar? O teste, às vezes, ele é compreendido como um recurso que está associado à qualidade do software, ou seja, se eu testo o meu software, eu não encontro erros, então meu software tem a qualidade desejada, ou o software está correto. Tá? Então, o teste ele não tem uma relação direta com a corretude do software, certo? Mas sim, ele é uma ferramenta para poder focada em encontrar defeitos do software. Então, a visão de quem vai construir o teste do software, certo? É justamente procurar por defeitos do seu software, identificar defeitos para que esses defeitos sejam corrigidos até a versão final do software. Então, teste é algo que precisa ser feito ao longo do ciclo de vida do software. Desde a especificação dos requisitos, deve-se lidar com o teste de software, tá? Definindo que testes, que funções vão ser testadas, que estruturas vão ser testadas e por aí vai. Certo? E esse teste ser feito de forma incremental. Outros confundem testes com debugging. Tá? O teste ele é focado em encontrar erro. Essa é a finalidade do teste. O debug não. Você, quando vê um erro, você vai inspecioná-lo, tá? De forma mais detalhada e você vai corrigir esse erro. Tá certo? Uma outra coisa importante também de saber é teste funcional. Existem diversos tipos de teste. Para o propósito da nossa disciplina, vocês vão precisar apenas de teste funcional, tá? Que nada mais é do que também chamado de teste de caixa preta. Nós vamos olhar as funcionalidades do sistema, certo? Como se fosse uma função matemática, que recebe uma entrada e produz uma saída. Então, é nisso que nós vamos focar nossos testes, certo? Em testar as funcionalidades do nosso sistema. Nós vamos dar uma entrada, sabemos qual saída deveria ser produzido e aí a gente vai desenvolver um teste que compara essa entrada com essa saída. Tá? Mas é o conhecimento das funcionalidades e das situações de borda de nosso sistema que vai permitir que a gente consiga fazer um bom conjunto de testes. A forma de como se deseja trabalhar com testes tem impacto nas ferramentas que você precisa utilizar. Trabalhando com testes, você precisa, primeiro, saber identificar um caso de teste. Tá? Precisa saber em que pré-condições ele deve funcionar, tá? As pós-condições desse caso de teste. Você precisa saber que valores ele vai utilizar. Você precisa recuperar depois todo o histórico do caso de teste na hora que ele foi executado e por aí vai. Então, em qualquer linguagem de programação, certo? Existem ferramentas que são capazes de permitir, de trazer facilidades para se trabalhar
com testes. Ao invés de simplesmente fazer um programa, certo? Uma função, um método main, por exemplo, no caso de Java, que ele vai testando as funcionalidades e imprimindo. Tá? Então, em Java, o framework mais utilizado para testes funcionais é o JUnit, tá? Que nada mais é do que toda uma ferramenta provendo um aparato para se definir casos de testes, certo? Executar os casos de teste e coletar os resultados de uma forma eficiente para o desenvolvedor. E é aqui que nós vamos cobrir um pouco sobre JUnit para que vocês consigam também ser os testadores, certo? Do código que vocês vão produzir na disciplina. Vou mostrar um pouco agora dessa ferramenta. Hoje em dia, os ambientes de programação em Java já vêm com suporte para lidar com JUnit e casos de testes. Tá? No caso do Eclipse, tá? Você pode chegar, criar um novo caso de teste através da opção New, tá? JUnit Test Case. Tá? Antes de fazer isso, eu vou mostrar uma classe de exemplo que nós vamos testar. Então, está aqui uma classe de funções que tem um método para calcular a raiz quadrada, que recebe um double como parâmetro. Então, se o valor for menor do que 100, ele retorna o resultado do cálculo da raiz quadrada reutilizando o método raiz quadrada da classe math. Se o número for compreendido entre 100 e 200, ele retorna um valor fixo, tá? Que é o valor matematicamente incorreto da raiz quadrada. E se for acima de 200, tá? Ele vai retornar uma exceção. Tá? Então, nós vamos testar esse método daqui. Tá? Vamos supor que esse for um método implementado por um desenvolvedor, certo? E a pessoa que vai testar vai precisar lidar com as sutilezas desse método. E aqui temos um outro método, que seria retornar uma string invertida. Tá? É um método hipotético que simplesmente faz. Ele vai receber uma palavra como parâmetro. Se a palavra for o objeto null, ele vai retornar null. Tá? Se não, ele retorna resp. Na realidade, não precisaria disso daqui. Ele simplesmente retornaria aqui palavra. Tá? Se eu mando null, ele retorna null. Né? Se não, ele retorna a palavra que eu coloquei. Tá? Que eu passei como parâmetro. Vejam que o mais natural seria você fazer um método main e sair testando essas funcionalidades daqui. Tá? Aqui eu estou testando, por exemplo, a sqrt, tá? Que voltaria os valores sob forma de impressão. E aí se analisaria, inspecionaria essas impressões. Só que em testes volumosos, isso se torna imprático. Além de tedioso, perde-se muito tempo e você não consegue de forma eficiente testar seu sistema. Daí a necessidade de se utilizar uma ferramenta adequada, onde você defina o caso de teste, você execute e você capture os resultados desses testes de forma eficiente. E para mostrar também como você lida com códigos que entram em loop infinito, eu vou colocar esse método daqui, tá? Que simplesmente ele iria retornar uma resposta, tá? Mas se essa resposta for 1, ele entra aqui em loop infinito. Vamos ver como lidar com essas situações também no JUnit. Hoje em dia, os ambientes têm um suporte muito bom para lidar com testes. No caso do Eclipse, o JUnit já vem incorporado na ferramenta em diferentes versões. Você só precisa decidir que versão utilizar. A forma mais direta de se adicionar testes dentro do seu projeto Eclipse na pasta que você deseja, tá? Você vai criar aqui um novo JUnit Test Case. Tá? Por exemplo, vou dar um nome ao meu teste. Tá? Esses métodos daqui são métodos de pré-processamento de teste. No caso, só precisa o setup, onde você vai dizer o que é que você quer que seja executado, inicializações, seja lá o que for, antes de se executar cada teste. Tá? E você pode lidar aqui com JUnit 3, JUnit 4
ou JUnit Jupyter Test. Tá? Eu vou escolher aqui o JUnit 4, teste do JUnit 4. Tá? Mas vocês poderiam trabalhar aqui com o JUnit Jupyter Test, que é do pacote do JUnit 5. Aqui você tem a classe que você quer testar, certo? Você pode informar, por exemplo, funções, e aqui você vai, quando clicar em Next, vai aparecer os métodos definidos nessa classe e os métodos da superclasse. Mas você, nesse caso, eu vou escolher apenas esses 3, tá? E aqui vou clicar em Finish. Ele detectou automaticamente que o JUnit não está presente no meu projeto, tá? A biblioteca do JUnit. E aí já me oferece a opção para poder adicionar essa biblioteca automaticamente. Como eu escolhi JUnit 4, ele me aparece com essa opção daqui, eu simplesmente confirmo e aí vou estar pronto para poder escrever aqui, lidar com os meus testes. Notem que ele vai criar um caso de teste para cada método que eu especifiquei lá, que eu escolhi, tá? Esses casos de testes, eles têm a anotação @teste, tá? E o setup, que você vai especificar o que você quer que seja executado antes de cada caso de teste, ele tem aqui um annotation before, @before, ok? Então, se eu quero testar as minhas funções, primeira coisa, eu preciso instanciar um objeto, eu tenho uma referência para um objeto que eu vou utilizar nos casos de testes. Isso pode ser feito aqui, funções, certo? Eu declaro aqui uma variável funções, que é do tipo funções, que vai conter lá aqueles métodos disponíveis. No setup, eu posso dizer que simplesmente eu vou chegar aqui funções e vou instanciar esse objeto, ou seja, a cada teste que ele vai executar, ele vai instanciar um novo objeto para poder testar. Você poderia ter uma instanciação única aqui, e aqui você poderia fazer outras inicializações, enfim, tudo que você quisesse que seja executado dentro desse teste daqui, tá certo? Por exemplo, vocês vão ver muito o uso disso na hora que a gente lidar com estrutura de dados, em que aqui vocês podem instanciar a estrutura e aqui dentro do setup vocês podem dizer como elas são preenchidas antes de cada teste. Ou então vocês fazem a instanciação aqui, certo? E o preenchimento já com alguns dados dentro da estrutura, tá? No setup. Aqui nos casos de testes, ele fez um teste só para a raiz quadrada. Mas lembrando que a raiz quadrada ela tem diversas situações que ela pode retornar. Número menor do que 100, tá? Você pode ter um número entre 100 e 200 ou um número acima de 200. Então, isso poderia ser refletido aqui no caso de teste da seguinte forma. Você tem um teste de raiz quadrada que seria o teste case 01. Você tem o teste de raiz quadrada que poderia ser o teste case 02, tá? E você poderia ter o teste de raiz quadrada que seria o teste case 03. Você pode fazer tantos casos de teste quanto você queira. Aqui o JUnit já gera para a gente, o Eclipse já gera para a gente um teste que falha, tá certo? Então a gente vai, ao longo, quando for testar, a gente vai começar a substituir. Se eu quiser apenas testar este primeiro caso de teste, eu seleciono ele, botão direito, Run as JUnit Test. É um teste JUnit que vai ser executado e aqui ele já mostra de forma diferente, dizendo que esse teste daqui, tá, ele tem execuções, erros e falhas. Tá? O que é que significa isso daqui? Ele executou um teste de um teste, tá? Erro significa uma exceção que aconteceu no seu programa. Isso daqui é erro de programação, tá certo? Seu teste levantou uma exceção. E falhas vai significar que o seu teste foi executado, mas não retornou o resultado esperado. Tá? E isso aqui já vem de cara porque eu já tenho aqui a chamada de um método fail, que o teste simplesmente ele falha. Tá? O que eu queria na realidade era começar a fazer comparações
execuções e comparar o resultado dessas execuções, que é o que eu vou mostrar agora.